está aberta a sessão solene comemorativa dos 44 anos de comemorações do 25 de Abril. Íamos dar, portanto, início à mesma com a apresentação de um tema neste momento cultural que conseguimos ainda incorporar aqui na convocatória como momento cultural. Não houve hipótese, portanto, de fazer uma maior divulgação. Dizia eu, vamos dando início ao momento cultural pelo coro misto da Canto Firme, a quem agradeço em nome do maestro professor António Silva, António Sousa, peço perdão, estávamos aqui a falar António Silva e António Sousa, meu grande amigo, companheiro há muitos anos, a quem eu agradeço em seu nome a presença de todos hoje aqui. Muito obrigado e podem começar. Trabalha pouco. Então, bom dia a todas e a todos, depois desta belíssima interpretação do coro misto Canto Firme, como toda a gente conhece, música e letra do nosso tumarense Fernando Lopes Graça. Mais uma vez, convém sendo habitual, um muito obrigado pela vossa estimada e agradável presença.
O que vem, de certa maneira, a engrandecer este dia de comemoração do 44º aniversário desta tão nobre causa, como é o dia 25 de abril de 1974. E gostaria de agradecer mais uma vez, especialmente aos nossos heróis do movimento militar, a quem devemos muitíssimo, para que hoje e sempre possamos viver em liberdade e democracia, apelando a todos e a todas que nunca deixem morrer os cravos vermelhos da nossa Revolução de Abril de 74. Permitam-me ainda, e agora sim, cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara Municipal, Dra. Anabela Freitas, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores aqui presentes, as senhoras deputadas municipais e os senhores deputados municipais aqui presentes também, presidentes de junta de freguesia, muito obrigado. Quero igualmente cumprimentar e agradecer todas as entidades presentes, civis e militares, muito obrigado. Comunicação social, o valioso movimento associativo tomarense, a todos os munícipes aqui presentes neste emblemático auditório da nossa grande biblioteca António Cartacho da Fonseca. Dando cumprimento à ordem de trabalhos prevista para hoje, passo de imediato a dar a palavra e que terá intervenções dos representantes dos grupos municipais. Lembro mais uma vez com o limite máximo de 5 minutos, por favor. Dando assim a palavra à primeira intervenção do Sr. Deputado Municipal dos Independentes do Nordeste, Américo Pereira, por favor. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e a sua pessoa, os restantes elementos da mesa, a Sra. Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores, colegas deputados municipais, entidades convidadas, colegas também, desculpa lá, presidentes de junta, à imprensa e a todos os senhores presentes. Começando com um movimento reivindicativo de caráter corporativo, face a um decreto-lei entendido por alguns como atentatório ao prestígio da carreira militar, o movimento dos capitães rapidamente definiu como grandes prioridades o derrubo do regime, a independência das então chamadas províncias ultramarinas e a instauração da democracia no país. Com o golpe de Estado veio a Revolução e, de forma espontânea, um mar de gente que inundou o Largo do Cabo e as ruas um pouco por todo o país, naquela manhã de abril, facilmente percebeu ter chegado ao fim a ditadura e o inchar dos olhos de tanto chorar à partida dos filhos do povo para uma guerra sem sentido, injusta e fratricida. Em menos de nada, os cravos da Celeste aninharam-se nos canos das G3 e, multiplicando-se aos milhares, pintaram de vermelho ruas e praças como símbolo revolucionário e anunciador da boa nova a todo o país. Foi dos dias mais belos e inolvidáveis que vivi. O fim da guerra colonial fazia parte da luta dos jovens da minha geração. E de rádio colado ao ouvido, o tempo até parecia não passar, enquanto os focos de resistência, como os da António Maria Cardoso, não cederam perante
a ação dos militares. 44 anos passaram, mas a verdadeira história do 25 de Abril continua por escrever. Como todas as revoluções, nem tudo correu de feição, mas as verdades devem ser ditas e os erros assumidos. Não podem ser atiradas para as calendas gregas. A descolonização miserável foi feita por responsáveis devidamente identificados, que atirou milhares de portugueses para a desgraça e largas centenas de combatentes de origem africana para a frente dos pelotões de fuzilamento dos governos dos novos países, depois de, ao longo de anos, terem defendido heroicamente a bandeira nacional, a mesma bandeira que o principal responsável pela descolonização teve coragem de pisar durante uma manifestação em Londres em julho de 1973. Não podem ser atiradas para as calendas gregas os saneamentos e as ocupações selvagens, as prisões arbitrárias, as perseguições e as torturas ocorridas em 75, com principal incidência no chamado Verão Quente, nem os ataques à economia e ao aparelho produtivo verificado nesse mesmo período. Não podem ser atiradas para as calendas gregas os indultos presidenciais a líderes de organizações terroristas, nem as recepções apoteóticas de indiciados por pedofilia por deputados e na Assembleia da República. Muitas e boas conquistas foram conseguidas pelos portugueses ao longo destas 4 décadas. No entanto, será bom não esquecer o lado negro da Revolução. A democracia está longe de ser um sistema perfeito, mas inequivocamente será o melhor entre os conhecidos. 44 anos depois, ainda continuamos a sonhar com uma sociedade justa, livre e solidária, onde a justiça, a saúde e a educação deixem de ser notícia pela negativa. É tempo de acabar com as cenas cómico-dramáticas de uma justiça convertida em espetáculo mediático de péssima qualidade, julgamentos na praça pública, assassinatos de caráter e cenas do faz de conta. É preciso pôr fim ao tráfico de influências, à corrupção, à pouca vergonha que graça nos órgãos do Estado e na banca, onde o gamanço passou a vulgaridade. Muitos roubam, o povo paga. Urge pôr fim à chaga das assimetrias sociais e aos direitos, liberdades e garantias só para os prevaricadores e os deveres e obrigações para as vítimas. Os lobbies das minorias estão a atrofiar o país e os grupos de criminosos, acoitados de algumas sociedades secretas e organizações partidárias, a influenciar a governança e os órgãos de decisão. Os cravos da Revolução carecem de ser regados de novo com o espírito de Abril. Viva o 25 de Abril! Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dava a palavra à Sra. Deputada Municipal do Bloco de Esquerda, Dona Maria da Luz, por favor. Bom dia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssima Sra. Presidente da Câmara, excelentíssimos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, excelentíssimos senhores e senhoras membros da Assembleia Municipal e representantes dos restantes órgãos de soberania tomar, excelentíssimos senhores convidados e convidadas desta sessão do 25 de Abril, caros cidadãos de Tomar e cidadãs, e também duas saudações especiais hoje às mulheres e homens que trabalham nos jornais e nas nossas rádios, incansáveis, sempre presentes, e há tanto firme que hoje está aqui a colaborar connosco, mas que nessa celebração quer integrar todas as coletividades, associações culturais do Conselho de Tomar, que tanto fazem pela democracia e para o nosso Conselho. Nesta sessão comemorativa de mais um aniversário do 25 de Abril,
eu decidi falar-vos sobre a condição feminina. Porque apesar dos avanços que consagramos na lei, e isso ninguém nos tira, persistem indicadores preocupantes na sociedade atuais que diz respeito à discriminação do género e que atenta contra portanto, as conquistas e os ideais da data que hoje celebramos. No que diz respeito à igualdade de género, Portugal está no fundo da tabela da União Europeia. Estamos apenas atrás, à frente, aliás, da Roménia e da Eslováquia, porque todos os outros nos têm passado um pouco à frente, apesar de também não estar famoso a nível da Europa e do mundo. Dados da Eurostat, por exemplo, revelam que recentemente Portugal foi o país que aumentou mais o fosso salarial. Nós estamos, em alguns casos, estamos até a regredir. Portanto, entre 2011 e 2016, houve uma regressão de 4,6% em termos salariais. A Comissão para a Igualdade do Trabalho e do Emprego refere que as mulheres em Portugal ganham, em média, 16,7% do salário base. Mas, se tivermos em conta os prémios e os bónus, isto vai a 26% a menos. O que significa que as mulheres, para ganharem o mesmo que os homens, fazendo exatamente o mesmo trabalho, no mesmo sítio, teriam de trabalhar pelo menos mais 2 meses por ano do que os seus colegas homens. E se formos a ver em relação, por exemplo, ao ordenado mínimo, 53,6% são mulheres. Nas áreas profissionais, habitualmente mais bem pagas, isto também é uma questão a ter em conta, as relacionadas com a ciência, a tecnologia, as engenharias, as matemáticas, as mulheres são francamente em minoria. E isso também se reflete na questão, digamos, dos estudos académicos. Portanto, as mulheres não estão em maioria nestas áreas. Segundo dados do INE, são 5 profissões em Portugal que são responsáveis por 37,3% do emprego feminino em Portugal. São as trabalhadoras de limpeza, as vendedoras de lojas, as empregadas de escritório, professoras do ensino básico e secundário, trabalhadoras de cuidados pessoais e serviços de saúde. Nessas e noutras profissões, os lugares de chefia continuam a ser maioritariamente dos homens masculinos. Das 220 pessoas que compõem os conselhos de administração das empresas do PSI 20, só 33 são mulheres. Portanto, representa apenas 15% do total. E agora, a questão é uma questão cultural também, mas na família e na sociedade em geral, não negando as conquistas e os avanços registados desde o 25 de Abril, em casa de cada portuguesa, penso eu, continua-se de facto a exigir que as mulheres tenham uma dupla jornada de trabalho, obrigadas a conciliar a vida profissional com a vida familiar. Os trabalhos domésticos, a educação dos filhos, o acompanhamento dos idosos dependentes da família pesam muito mais sobre os ombros das mulheres do que sobre os ombros dos homens. E no que diz respeito à participação na vida política, estamos a falar em todos os órgãos de governo, aos órgãos locais, apenas se tem conseguido cumprir a lei da paridade. Não pensemos que está a grande evolução, porque não é. É uma questão, está nos limites. Ou seja, se formos ver as eleições para a Assembleia da República 2015, dos 230 lugares, só 76 são mulheres. Portanto, para terminar, não podemos deixar de acrescentar um cenário que é uma das mais tristes realidades de Portugal, que também não está de forma alguma fora deste contexto da situação das mulheres em Portugal. Estou a falar dos números da violência doméstica, estou a falar da violência sexual e de género, a situação ignóbil em Portugal das mulheres mortas pelos seus atuais ou ex-companheiros, são diárias nos jornais. Segundo os dados da UMAR e da OMA, só entre 2004 e 2016 registaram-se 428 homicídios de mulheres num cenário de violência doméstica e mais 497 são vítimas, portanto, são de cenário de violência também, não foram vítimas mortais, mas foram tentadas. No ano passado, registaram-se 1,6% de homicídios por mês. Mais de uma mulher morre por mês. E ainda ontem foi mais uma, e neste mesmo período, 23 mulheres foram vítimas de tentativa de homicídio neste mesmo contexto. E aqui, nesta questão das mulheres, estou também a falar das crianças, das filhas e dos filhos dessas mulheres que hoje, no mês de abril, estamos a comemorar a violência sobre as crianças. É uma violência incrível que, se passamos para as nossas gerações, portanto, a violência doméstica quase sempre cai também em cima dos nossos filhos.
Estamos agora também a falar de um outro tipo de violência, o assédio. O assédio sexual nas suas múltiplas formas, que se inclui um falso inocente piropo, por exemplo. Eu sei que é polémico, por isso estou aqui a falar. Todos eles são manifestações de machismo, quer queiramos, quer não, ofensivas, ridículas e que deveríamos todos nós fazer um esforço para banir de vez da nossa sociedade. Nestas comemorações do 25 de Abril, portanto, termino aqui saudando todas as lutas, organizações e movimentos feministas e também todas as pessoas, homens e mulheres, que ativa e empenhadamente lutam todos os dias por uma sociedade mais justa e livre de qualquer discriminação. Fascismo nunca mais. Viva o 25 de Abril! Muito obrigada, Sra. Deputada Municipal. Dou a palavra ao Sr. Deputado Municipal da Coligação Democrática Unitária, Paulo Macedo, por favor. Bom dia, excelentíssimos Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Deputados e Sras. Deputadas Municipais, Sr. Presidente da Câmara, Srs. e Sras. Vereadores, Srs. e Sras. Presidentes de Junta aqui presentes, excelentíssimas entidades convidadas, excelentíssimos órgãos de comunicação social, excelentíssimo público, infelizmente pouco público, na minha opinião, para as comemorações do 25 de Abril. Comemoramos 44 anos de uma data, 25 de Abril de 1974, num mês que tende a ficar cada vez mais conhecido por outros motivos, em vez de esta data, o dia e o mês de Abril, em que houve uma revolução libertadora. Porque há cada vez mais a tendência a esquecer, a torná-la irrelevante, mas quer se queira, quer se não queira, foi ela que nos deu a liberdade, a paz e a democracia. E porquê um cravo vermelho na nossa lapela? Porque foi precisamente há 44 anos que se tornou um símbolo do que aconteceu no dia em que os capitães do movimento das Forças Armadas empreenderam o heróico levantamento militar que derrubou o governo fascista e colonialista. A Revolução de Abril não foi apenas um ato, foi um processo. Ao levantamento militar sucedeu-se de imediato o levantamento popular, que não se limitou a apoiar os militares, mas com a sua intervenção própria e autónoma, passou a ser, a par da componente militar, uma força motora e um elemento determinante da Revolução Democrática. Esta data para nós é uma data do povo e para o povo. Para nós, comemoração significa não apenas memória e lembrança, mas apreciação positiva do valor de Abril, como património do povo e património do futuro. O cravo vermelho ao peito também me faz recordar o que José Barata Moura cantava. Cravo vermelho ao peito, a muitos fica bem, sobretudo faz jeito, a certos filhos da mãe. Mas falar desta data é também perceber que aconteceu uma revolução em Portugal, contra uma ditadura fascista que durou 48 anos e que a mesma, por vezes esquecida, cá, em Portugal, é relembrada fora do nosso país nos momentos em que se canta Grândola Vila Morena. Como nos enche de orgulho e satisfação ao ouvir cantar, ainda hoje, fora de Portugal, seja em Espanha, na Grécia ou no Brasil, esta icónica canção. Culminando uma longa e heroica luta de trabalhadores e do povo, com o indispensável e insubstituível papel desempenhado pelo Partido Comunista Português, a Revolução de Abril realizou profundas transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos e impulsionou alterações políticas, económicas, sociais, culturais, afirmou a soberania e independências nacionais, consagrando-as na Constituição da República Portuguesa de 1976. Hoje, em abril de 2018,
Estamos no momento da fase política portuguesa em que continuamos a ter de lutar por alguns desses direitos. A intervenção da CDU nestas comemorações será sempre marcada tendo em conta o que somos e os interesses de classe que defendemos, o papel que o PCP teve na Revolução e na defesa das suas conquistas, e o Portugal que queremos construir e no qual os valores de Abril são parte integrante e condição de um país envolvido, progressista e soberano. Mas a Revolução Portuguesa não se reduz só à conquista da liberdade, ainda que ela tenha sido condição prévia para se alcançarem as grandes conquistas democráticas que transformaram profunda e radicalmente a sociedade portuguesa e o lugar de Portugal no mundo. A Revolução de Abril, o tal levantamento militar, logo seguido do levantamento popular, a aliança destas duas componentes que determinaram a forma e o conteúdo da Revolução, conduzido à instauração do regime democrático por via revolucionária, e no qual as amplas liberdades políticas se tornaram indissociáveis de outras conquistas indispensáveis ao desenvolvimento do país e à defesa das liberdades e do próprio regime democrático. Falar hoje para os jovens nascidos após o 25 de Abril é dizer que a luta pelos seus direitos continua. Comemorar Abril, o 25 de Abril, é falar e aproveitar para falar nos problemas que nos incomodam, inquietam e revoltam, e dizer a bom som, o povo é quem mais ordena. E por isso pretendemos mais e melhor Serviço Nacional de Saúde, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, no nosso Hospital de Tomar, com a contratação de mais médicos, mais enfermeiros, técnicos de saúde, assistentes administrativos e operacionais, com a melhoria das suas condições de trabalho, destes profissionais, para levar ao aumento da capacidade de resposta. Que se verifique a reabertura de valências hospitalares encerradas e indispensáveis e uma oferta de qualidade e de proximidade, como as da urgência médico-cirúrgica ou da pediatria, em Tomar e que vão aliviar de certeza o excesso de concentração. Queremos o problema da poluição do Rio Navão resolvido, porque mais uma vez repetimos, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade. Queremos combater a desertificação das nossas freguesias, não se permitindo o fecho de escolas e de jardins de infância. Queremos de volta às freguesias distintas, porque foi um ataque ao poder local, se reduziu desta forma o número de eleitos, se reduziu a representatividade democrática e a participação popular e conduziu ao empobrecimento do nosso regime democrático. Queremos a regionalização, face à dita descentralização, que sem meios e verbas leva à transferência de competências, dificultando ainda o poder local democrático. Queremos um Conselho em que o desenvolvimento económico o transforme num Conselho mais jovem e crie condições para a fixação da população que cá estuda e onde se possa cantar finalmente terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada rosto e igualdade, o povo é quem mais ordena. Viva o 25 de Abril! Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Municipal do Partido Social Democrata, Maria Fernanda Correia, por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes da Junta, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Representantes das autoridades e instituições civis e militares, Excelentíssimas Senhoras e Senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Como professora que fui durante 40 anos e principalmente como avó de 3 crianças muito curiosas, ocorre-me começar esta homenagem ao acontecimento que hoje se comemora da seguinte forma. Era uma vez um país muito pobre e sem liberdade, onde as pessoas não diziam o que pensavam com medo da prisão e só podiam votar no partido de um senhor chamado Salazar, que impunha as suas ideias com a ajuda de uma polícia malvada, a PIDE. Nesse tempo, muitos meninos iam para a escola descalços, havia muitas casas sem luz e sem água canalizada, havia falta de quase tudo. Mas um dia, uns senhores corajosos fizeram uma revolução e esse país mudou.
Para os meus netos será sempre difícil imaginar o que era viver nesse Portugal de há 40 e muitos anos, onde a expressão pública de qualquer opinião que indiciasse uma crítica ao regime era severamente reprimida pela força policial, onde poucas eram as famílias que não tinham alguém a combater em África, num serviço militar que durava 4 anos, onde os partidos e movimentos políticos se encontravam proibidos, as prisões políticas cheias, os líderes oposicionistas exilados, os sindicatos amordaçados, a greve interdita, o despedimento facilitado, a vida cultural controlada pelo lápis azul da censura. Pois bem, o 25 de Abril constituiu, de facto, um marco indelével da democracia no nosso país, como todos sabemos, resultante do movimento de um grupo de militares que arriscaram a sua carreira, a liberdade e até a própria vida em benefício do povo português. Conhecidos como os Capitães de Abril, foram esses heróis que abriram caminho ao desenvolvimento do pluripartidarismo necessário para a implementação de um regime democrático, através do qual foram consagrados os direitos cívicos e sociais há muito desejados. Puseram fim ao conflito armado nas colónias e reconheceram o seu direito à independência. Determinaram a libertação dos presos políticos e, mais do que tudo, criaram os alicerces para a afirmação dos valores universais da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que permitiram recolocar Portugal no mundo das nações civilizadas e promissoras. São valores fundamentais da democracia os que consagram os direitos individuais à vida, à liberdade e à propriedade, ao respeito pelo bem comum, à igualdade de oportunidades, à equidade na justiça e à qualidade de vida. Abril abriu portas à liberdade individual e coletiva, à definição do salário mínimo nacional, ao pagamento da pensão social para todos, ao subsídio de desemprego, ao limite de horas semanais de trabalho, ao direito a férias e respectivo pagamento, assim como ao pagamento do subsídio de férias e do subsídio de Natal, às regras para os despedimentos coletivos e à proibição dos despedimentos sem justa causa, ao direito à licença de maternidade, à exigência da igualdade de oportunidades entre os sexos, ao Serviço Nacional de Saúde, ao princípio de educação para todos, com a entrada e manutenção de largas centenas de milhares de novos alunos durante mais anos na escola pública, à introdução de educação pré-escolar e de educação especial no setor público, à alteração completa da tipologia do sistema educativo português, que passou da estratégia elitista à da massificação, proporcionando a quase todas as crianças em idade escolar igualdade de oportunidades de acesso ao sistema e contribuindo para a sua democratização. Para preservar estas conquistas decorrentes da Revolução de Abril, os partidos de hoje deverão amadurecer as suas formas de atuar, deverão ser capazes de ouvir o cidadão comum, a quem a democracia conferiu o direito de reclamar, de exigir, de sonhar, de olhar de forma atenta e crítica para o exercício do Estado de Direito. O Partido Social Democrata, fundado poucos dias após a Revolução de Abril, desempenhou sempre um papel determinante na construção deste Portugal democrático, que resultou da emancipação dos portugueses com a Revolução dos Cravos, ao longo de mais de 4 décadas. Desde os tempos do PREC, no momento da viragem, com a revisão da Constitucional de 1982 e nas diversas fases de vivência da democracia plena, o Partido Social Democrata esteve sempre no governo ou na oposição, na primeira linha do combate por uma sociedade mais justa, pela liberdade, pelo poder regional e local, pela integração europeia e, recentemente, pela recuperação de um país que se encontrava à beira da falência. Tendo a sua luta, até nestes momentos tão difíceis de recuperação financeira, merecido o reconhecimento de muitos portugueses que o tornaram o partido mais votado nas últimas eleições legislativas, apesar de não ter obtido maioria parlamentar. Assim, são valores preconizados pelo Partido Social Democrata, precisamente os que emanaram de abril de 1974, cuja consagração e respeito considero indispensáveis para a construção e consolidação de uma sociedade mais justa e mais livre. Designadamente o princípio democrático, como garantia da participação por igual de todos os cidadãos na organização e na escolha dos objetivos do poder na sociedade. O pluralismo das ideias e correntes políticas, cuja garantia de livre expressão constitui pressuposto indispensável ao gozo dos direitos e liberdades fundamentais de todo o cidadão. O princípio do Estado de Direito e de toda a ordem jurídica, baseada na convicção de que o Estado deve estar ao serviço da pessoa. O princípio da afirmação da sociedade civil, garantindo um amplo espaço de liberdade à iniciativa e criatividade das suas organizações, o diálogo e a concertação, como formas de entendimento e aproximação entre homens livres, assentes na tolerância e visando a procura de acordo ativo entre interesses divergentes, a justiça e a solidariedade social, preocupações permanentes na edificação de uma sociedade mais livre, justa e humana, associadas à superação das desigualdades de oportunidades e dos desequilíbrios a nível pessoal e regional e à garantia dos direitos económicos, sociais e culturais.
A valorização da paz como objetivo essencial da ação política, o direito à diferença como condição inerente à natureza humana e indispensável para a afirmação integral da personalidade de cada indivíduo. Falar de Abril e da vida democrática em Portugal é também falar da social-democracia deste partido que, no governo ou na oposição, nunca se demitirá de exercer um papel ativo de defensor de todas as conquistas da liberdade, incluindo a defesa dos mecanismos de mercado, da competição, da transparência das regras e das decisões fundamentais para Portugal se modernizar. Crescer economicamente e desenvolver-se como sociedade democrática, gerando o bem-estar da população a todos os níveis e oferecendo bases sólidas para um desenvolvimento económico sustentado. O Partido Social Democrata estará sempre na linha da frente a construir para que, na política portuguesa, seja preservada a máxima de Einstein ao dizer que a mente que se abra a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Muito obrigada, Sra. Deputada Municipal. Dou a palavra ao Sr. Deputado Municipal do Partido Socialista, Vasco Marques, por favor. Apresento os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Pomar, restantes membros da mesa, Sra. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Deputados Municipais, restantes autarcas, representantes das autoridades e instituições civis e militares aqui representadas, estimados órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, mais uma vez, o nosso calendário marca o dia 25 de Abril. Cumpre-nos relembrar a importância desse dia. Importa relembrar esse dia para que não caia nunca no esquecimento o significado das conquistas alcançadas há 44 anos. Não podemos esquecer que antes do 25 de Abril não havia acesso generalizado à saúde e à educação. A mortalidade infantil era das mais altas, se não a mais alta da Europa. Apenas uma pequena percentagem dos partos eram efetuados em estabelecimentos hospitalares. Havia uma elevada morte materna durante os partos. As despesas de saúde correspondiam a menos de 1% do PIB. Hoje rondam os 9%. A instrução pública obrigatória durava apenas 4 anos. Perto de 1/3 dos portugueses não sabiam ler. Não havia liberdade de expressão, nem reunião, nem de associação. A censura vigiava minuciosamente a comunicação social, impedindo que jornais, revistas, teatros, cinemas usassem expressões, frases ou palavras que não fossem do agrado do regime. Não haviam verdadeiras eleições, nem verdadeira liberdade de voto. A igualdade entre os géneros não era sequer uma miragem. Temia-se a polícia política da ditadura, a denominada Polícia Internacional de Defesa do Estado, a PIDE. Temia-se falar abertamente, pois em qualquer lugar, mesmo dentro de casa, se corria o risco de ser ouvido por um informador da PIDE. Muitos dos homens e mulheres que defendiam ideais diferentes dos do regime viram-se conduzidos à condição de presos políticos, encarcerados, interrogados e torturados nas prisões do Aljube, do Forte do Peniche, do Forte de Caxias, de Angra do Heroísmo, do Tarrafal e em tantas outras espalhadas por todo o Império Ultramarino. A Revolução dos Cravos determinou o fim do Estado Novo, um regime político autoritário, autocrata e corporativista que vigorava em Portugal desde a Constituição de 1933, abrindo-nos a porta para a democracia. Citando Vasco Gonçalves na sua última entrevista, as conquistas democráticas alcançadas foram todas inscritas na Constituição da República de 1976, a Constituição filha da Revolução. Hoje, que provavelmente fruto de grande parte da população adulta não ter vivenciado os constrangimentos impostos ao povo
pelo Estado Novo, ou talvez por muitos sentirmos como adquiridos e imperecíveis os direitos conquistados em abril, assistimos a um crescente desinteresse da nossa população pelas questões de natureza política, essencialmente para a escolha madura entre as diferentes opções e projetos apresentados pelos agentes políticos. Mais sentido faz esta comemoração. Importa lembrar abril e a liberdade alcançada com a Revolução, liderada por Salgueiro Maia, em todos os locais onde existe um português. Na origem da cidade de Tomar esteve a construção do Castelo Templário, castelo que faz parte da linha de defesa do Tejo, elemento de grande importância estratégica na manutenção da liberdade do nosso país contra as invasões muçulmanas. Assim, aos tomarenses, aos aqui nascidos, aos aqui residentes, bem como aos que de alguma forma se sentem ligados a esta cidade, não é lícito eximirem-se da responsabilidade de lembrar os ideais da Revolução, pois foi grande a herança que a Ordem dos Templários depositou nas nossas mãos, não foi menos ou menor o legado provindo da Ordem de Cristo, a dinamizadora do grande desígnio nacional que foram os descobrimentos. Foi com a intervenção do infante Dom Henrique, regedor e governador da Ordem de Cristo, na altura com sede em Tomar, que se tornou possível a participação desta Ordem na imprensa dos descobrimentos marítimos, fazendo de cavaleiros navegadores e de navegadores cavaleiros da Ordem. Foi de grande relevo o papel de Tomar neste singular feito histórico da nossa nação, através do qual a sabedoria e os valores portugueses foram espalhados pelos 5 continentes. Assim, se já no passado Tomar foi cidade defensora da liberdade, hoje é nossa obrigação apelar novamente ao espírito fraterno templário, que impregna ainda esta cidade, relembrando as amarras que aprisionavam a nação portuguesa até 1974, continuando o infindável trabalho rumo à obtenção da liberdade. Concluo fazendo uma breve alusão à Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, dizendo que só viveremos na terra da fraternidade no dia em que conseguirmos ver a igualdade espelhada no rosto de todos, e só realizada tal conquista poderemos dizer que vivemos verdadeiramente em liberdade. Viva Portugal, viva Tomar, viva a liberdade. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal. E agora sim, tenho o grato prazer de dar a palavra à Sra. Presidente da Câmara, Doutora Anabela Freitas, por favor. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores deputados municipais, senhores vereadores, demais instituições aqui presentes, os senhores militares e civis, nomeadamente o representante da GNR e o senhor subintendente da PSP, bem como do Regimento de Infantaria 15, que muito nos honram com a vossa presença. Cumprimentar também todos os tomarenses que se quiseram associar a este dia. As minhas primeiras palavras vão para aquelas e aqueles portugueses que há 44 anos atrás se desassossegaram e tomaram a iniciativa de resgatar uma nação, um país, um povo da miséria e das trevas, atrevo-me a dizer, das trevas que viviam há 48 anos atrás. E, portanto, nós estamos hoje aqui porque há 44 anos atrás alguém se desassossegou e resolveu libertar-nos para a liberdade. Quem me antecedeu já aqui fez breves pinceladas sobre aquilo que era a vida do nosso país há 44 anos atrás e também daquilo que foram as conquistas e os avanços, nomeadamente em matéria de acesso aos cuidados de saúde, acesso à justiça, mas eu gostava de realçar e focalizar-me na questão da educação. Há 44 anos atrás, 28% da nossa população era analfabeta. Hoje em dia,
cerca de 5% da nossa população ainda não sabe ler nem escrever. Mas aquilo que foram os avanços de há 44 anos atrás até agora, especificamente nesta matéria da educação, é de realçar. E porquê é que eu quero aqui realçar a educação? Certamente todos vós se lembram de uma canção que se ouvia muito na altura: não há machado que corte a raiz ao pensamento. Para pensarmos, temos que ser livres. Temos que ser educados para pensar. Reparem que vivemos 48 anos e estas manchas não desaparecem de um dia para o outro. Vivemos 48 anos sem liberdade de pensamento. E, portanto, uma pedra basilar de qualquer sociedade democrática é o pilar da educação. Para nos ensinar a pensar, a questionar e a avançar no mundo. E eu refiro isto porque hoje em dia vivemos num mundo em que aquilo que nos chega são fragmentos. As pessoas leem 30 segundos de uma notícia. Ouvem 30 segundos de uma notícia. Poucas são as pessoas que leem jornais, que se questionam. Aliás, aquilo que nós assistimos é as pessoas veem uma coisa nas redes sociais e tomam-na como certa. Por isso é que temos um presidente nos Estados Unidos como o Donald Trump. E isso temos que nos questionar. Quem me antecedeu já aqui o disse. E já nas outras cerimónias dos anos anteriores temos falado nisso. Abril está por cumprir. Abril estará sempre por cumprir. Mas há uma coisa que nós não nos podemos esquecer e temos todos a obrigação. É que compete-nos a nós criar condições para que a democracia não termine. O presidente de Junta Américo falou, na sua intervenção, que a democracia é o sistema, dentro dos conhecidos, o mais perfeito. Mas o que é certo é que aquilo que estamos a assistir no mundo, seja nos Estados Unidos, seja na própria Europa, está a pôr em causa aquilo que é a democracia e está a pôr em causa aquilo que são os valores de Abril. E, portanto, pegando naquilo que foi a primeira intervenção, o primeiro ato, hoje aqui feito pela Canto Firme, foi o acordai. Desafio-vos todos a acordar para o perigo em que a democracia está. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva Portugal! Muito obrigado, Sra. Presidente da Câmara. De imediato vamos assistir a mais um momento musical pelo coro misto da Canto Firme, ao qual agradeço, torno a citar, mais uma vez o convite por nos acompanharem nesta sessão comemorativa do 25 de Abril. Vamos fazer uma peça de um grande poeta lusófono brasileiro, João Cabral Melo Neto, a música de Chico Buarque, de uma peça de teatro
chamada Morte e Vida Severina, dos anos 60, chama-se Funeral de um Lavrador. E depois então queríamos fazer durante a Vila Morena, obviamente. E já agora, antes de terminar, canta-se o hino nacional, não é? Claro. Que a gente me canta. parte que te cabe
Muito obrigado a todos. Renovar o agradecimento ao coro misto da Canto Firme, a todos, na pessoa do maestro professor António Sousa. Muito obrigado mais uma vez. Ainda antes de dar por encerrada esta sessão, gostaria de lembrar que se encontra no hall da Biblioteca Municipal uma exposição sobre cartazes do 25 de Abril, a quem convido depois a visitar, se assim o entenderem. Muito obrigado pela vossa vinda, sempre simpática e agradável de ver entre nós. Dou assim, como dizia há momentos atrás, encerrada a terceira sessão extraordinária da Assembleia Municipal comemorativa do 44º aniversário do 25 de Abril. Muito obrigado a todos. Continuação de um bom dia.